Olá, atiradores! Vocês sabem como funciona a cronografagem de uma arma de pressão? O que significam esses dados, velocidade média, desvio? Não sabem? Não tem certeza? Então eu vou explicar tudo isso para vocês agora mesmo. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje quero falar para vocês sobre algo que eu sempre estou falando aqui no canal nos reviews de armas de pressão. Só que muita gente não está entendendo direito o que eu estou falando. Inclusive tenho recebido aí alguns pedidos, de inscritos e visitantes do canal para eu fazer um vídeo explicando direitinho, em detalhes, o que é, como funciona, como interpretar, como é feita a cronografagem das armas de pressão. Pois bem, cronografagem é basicamente a gente medir a velocidade de disparo dos chumbos, os disparos feitos pela arma, lógico, e utilizar esses dados para conseguir entender algumas das características técnicas dessa arma. E para isso a gente precisa de um aparelho chamado cronógrafo, que é um aparelho feito para medir a velocidade dos chumbos disparados pelas armas de pressão. Também o cronógrafo é usado para armas de airsoft, para armas de fogo, para arco e flecha, enfim. O cronógrafo tem uma utilidade bem variada. Mas vamos falar aqui sobre armas de pressão, que disparam chumbos, beleza? Então vamos lá, existem vários tipos de cronógrafo. O mais tradicional e o que eu uso é o chamado Crone. É uma marca inglesa que fabrica esses cronógrafos aqui de visual bem tradicional. Existem uns cronógrafos agora chineses compactos, também muito interessantes, que são esses aqui. Existem cronógrafos de ponta de cano, como esses aqui. Enfim, existem vários modelos de cronógrafo. Qual modelo utilizar, vou ser sincero para vocês, não importa muito, desde que os resultados que ele forneça sejam confiáveis. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer a cronografagem de uma arma de pressão? Eu tenho um cronógrafo em mãos, eu tenho os chumbos que aquela arma já gostou, já fiz um testezinho de chumbos com ela, porque afinal de contas, o que adianta eu cronografar uma arma com chumbos que ela não gosta? Não tem sentido. Então uso os chumbos que ela gostou. Ou chumbos que, como aqui no caso dos reviews, são chumbos coringa que eu sempre estou usando, que é o caso dos Gamo Pro Hunter Penetration ou dos Rifle Premium Round. São chumbos bem coringas que eu sempre utilizo aqui, e eu sempre utilizo os mesmos chumbos, até para ter uma base de comparação entre as armas, beleza? Então o que eu faço? Eu monto o cronógrafo, então dependendo do cronógrafo você tem que pôr sobre uma mesa, sobre um tripé, na ponta do cano, enfim, isso não importa. Montado o cronógrafo, eu vou fazer os disparos com a minha arma. Esses disparos que vão ser medidas, vai ser medida a velocidade, é chamada de string. O string, então, é o quê? É um conjunto de disparos para ser feita a cronografagem. Geralmente o string é composto de 10 disparos. Mas por que 10 disparos? Para dar significância estatística, porque afinal de contas a cronografagem não deixa de ser uma medida estatística. Então, para eu ter uma medida estatística que começa a ter confiabilidade, tem que ter 10 disparos. Menos que isso, a confiança vai ser menor e eu não quero uma cronografagem que não retrate com um mínimo de confiança as características da minha arma, não é mesmo? Então, o string usual para cronografagem de armas de pressão é o string com 10 disparos. Então, eu vou fazer meus 10 disparos com aquele chumbo que a minha arma gosta. Lógico, tem cronógrafo, dependendo da situação de luz, que ele usa a luz para fazer a medida da velocidade, não vou entrar nessa parte técnica do funcionamento do cronógrafo. Alguns disparos falham, eu tenho que ter 10 disparos que são lidos pelo cronógrafo. Tendo 10 disparos que são lidos, meu string está completo. Então eu tenho lá 10 velocidades. E essas velocidades, lógico, vão variar, elas não são totalmente iguais. Mesmo que a arma de pressão seja top de linha, pica das galáxias, nunca vai ser a mesma velocidade de disparo. A velocidade de disparo vai variar
por uma série de questões técnicas que também não cabe adentrar aqui nesse vídeo. Então tenho lá 10 velocidades de disparo. A primeira medida que me é interessante enquanto atirador é a velocidade média. O que é velocidade média? Eu pego aquelas 10 velocidades diferentes e tiro uma média. Eu tiro uma velocidade que representa a média de todas aquelas velocidades do string. Basicamente é somar todas as velocidades e dividir por 10. Então, quando eu tenho minha velocidade média, eu sei que eu vou ter naquele string velocidades maiores e velocidades menores, mas aquela velocidade vai estar na média, ela vai representar da melhor forma possível a velocidade da minha arma ao longo dos disparos. Então essa é uma medida importante, que é o VO, ou velocidade de disparo. Por quê? Porque é a velocidade que a gente mede praticamente na boca do cano. Então quando você, dependendo do cronógrafo que você vai usar, você tem uma distância que você dispara do cronógrafo, mas todas elas são do chumbo saindo da boca do cano. Essa é a velocidade inicial. E por que é importante a gente saber que ela é velocidade inicial? Porque existe também a chamada velocidade terminal. Velocidade terminal o quê? É a velocidade com que o chumbo vai atingir o alvo. Então, lógico, eu disparei aqui da minha posição de tiro e vou disparar num alvo lá embaixo, junto do para-bala 54 metros. O que acontece? A velocidade que eu disparar aqui, ela vai ser maior que a velocidade que o chumbo vai chegar lá na frente. Por quê? Porque tem a resistência do ar, peso do chumbo, gravidade, um monte de variáveis aí que vai fazer o chumbo perder velocidade ao longo da trajetória. Dá para medir a velocidade terminal? Dá. Só montar lá um cronógrafo adequado, você consegue medir a velocidade inicial e a velocidade terminal. Mas o mais importante para mim é a velocidade inicial. Além da velocidade média inicial, o cronógrafo vai me dar uma outra informação importante, que é o chamado spread. O spread é o quê? É a maior velocidade subtraída da menor velocidade. Então, ela me dá o quê? A diferença de velocidade maior e menor daquele string. Então, eu tenho lá minha velocidade média e eu tenho o meu spread. Meu spread está falando, olha, entre a velocidade maior e a velocidade menor do teu string tem tantos metros por segundo. E isso é o quê? É uma medida que quanto menor, para mim melhor. Por quê? Porque quanto menor o spread, significa que a velocidade do disparo mais rápido e mais lento é pequena. E quanto melhor a arma, menor é o spread. Então uma arma com spread pequeno é ótimo, uma arma com spread grande não é tão bom. Outra medida que o cronógrafo me dá é o chamado desvio padrão, que é outra medida de dispersão. O que significa o desvio padrão? Eu tenho lá minha velocidade média, que é uma velocidade média calculada, ela é ponderada, ela não é uma velocidade média que foi medida, ela foi calculada a partir das velocidades médias que eu medi no string. E eu tenho cada velocidade do string. O desvio padrão é o quê? É a diferença de velocidade média de cada disparo do string para a velocidade média, desde o primeiro até o último. É uma medida também de dispersão. E significa o quê? Que quanto menor o desvio padrão, melhor para mim. Significa o quê? Que a diferença de cada um dos disparos do string para a velocidade média é pequena. E isso significa que a minha arma está disparando de maneira mais uniforme, com as velocidades mais próximas umas às outras. E por que isso é importante, gente? Porque quanto menor a variação de velocidade entre os disparos, mais precisa é minha arma. Menor vai ser a variação da curva balística, da trajetória, e mais próximos os chumbos vão acertar um do outro no alvo. Por isso que a arma regulada, PCP regulada, é mais interessante que PCP sem regulador. Por quê? Porque o regulador me propicia velocidades de disparo muito próximas uma das outras, ou seja, com um spread muito pequeno, com um desvio padrão muito pequeno, elas vão estar muito próximas da média. E isso vai me propiciar o quê? Uma precisão maior, porque os chumbos com a velocidade muito próxima uma da outra, eles vão acertar no alvo mais ou menos na mesma região. E isso é o que eu procuro. Vamos pegar um exemplo prático para a gente entender isso melhor. Consultando meu caderninho de tiro aqui, tem uma arma que
não importa qual seja, que eu acabei de fazer a cronografagem. Essa arma me forneceu uma velocidade mínima, ou seja, dos 10 disparos desse string, lembrando que o string é a amostra de disparos que eu disparei através do cronógrafo, que são 10. Das 10 velocidades medidas, a menor velocidade que eu consegui foi de 277,4 metros por segundo. A maior velocidade do string, ou seja, a maior velocidade dos 10 disparos que eu fiz através do cronógrafo, foi de 281,7 metros por segundo. A velocidade média, ou seja, somando todas as 10 velocidades e dividindo por 10, foi de 279,5 metros por segundo. Então essa arma me dá uma velocidade média de 279,5 metros por segundo. Aí se eu pegar a maior velocidade, que é 281,7, e subtrair a menor velocidade, 277,4, ele vai me dar o spread de 4,26 metros por segundo. É a diferença de velocidade da maior para a menor velocidade do string. É um número baixo. É um número legal. Bom. O cálculo do desvio padrão, aí já tem uma fórmula mais complicadinha. Lembrando que desvio padrão é a diferença média de velocidade da velocidade média para cada uma das velocidades do string, de apenas 1,0 metros por segundo. Isso é uma medida de despertão muito boa, porque é uma medida muito pequena. Quanto menor, melhor. Então, eu tenho essas medidas aqui. Vamos comparar com uma outra arma. Vou pegar uma outra arma aqui, que é uma arma, vamos dizer assim, bem mais pancada, que vai me dar uma medida bem diferente. Também não importa que arma seja. Fiz lá meu string de 10 disparos. Menor velocidade, 181,7. Maior velocidade, 200,7. Velocidade média, 197,1. Aí eu comparando com a primeira arma, uma arma me dá 279,5, outra velocidade 197,1. Eu já sei então que essa arma 2, ela tem uma velocidade de disparo bem menor que a arma 1. Velocidade média. O spread da arma 2 é de 19,05 metros por segundo. O que é um número grande. Porque se eu comparar com a arma 1, que foi de 4,26, 19,05 é quase 4 vezes maior. Ou seja, essa arma 2, a velocidade de disparo dela está variando 19,5 entre o maior e o menor. Ou seja, tem uma variação aí de quase 20 metros por segundo num string. Enquanto a arma 1 é de apenas 4. Ou seja, a arma 1 tem uma velocidade de disparo muito mais uniforme que a arma 2. Desvio padrão, 5,56 na arma 2. Ou seja, cada disparo do string, comparando com a velocidade média, ele dá uma média de 5,56 metros por segundo. Gente, isso é 5 vezes e meio o que eu consegui com a arma 1, que foi de 1 metro por segundo. Aí que está a parte interessante da cronografagem. Eu consigo fazer considerações a respeito da arma, que eu acabei de cronografar, e eu consigo comparar duas armas. Já sei que a arma 2 ela é menos uniforme em termos de velocidade de disparo do que a arma 1. Isso indica, não é conclusivo, mas indica que a arma 1 tende a ser mais precisa que a arma 2. Aí você vai me perguntar, porra, e o joules? Cadê o joules? Vamos lá. Joules, gente, é uma medida de potência, de transferência de energia cinética. E o joules é dado por uma fórmula que utiliza dois dados. Velocidade média de disparo, que você precisa do cronógrafo para conseguir, e o segundo, o peso do chumbo. Por isso que a mesma arma disparando chumbos diferentes oferece potências diferentes. Então vamos lá, como é que eu calculo isso aqui? Que eu falo, olha, agora vamos fazer a calculeira e tal. A fórmula é velocidade média ao quadrado, ou seja, velocidade média vezes ela mesma, multiplicado pelo peso em grains, dividido por 30.860. Ou seja, utilizando essa calculeira com esses dois dados, eu vou ter os joules da minha arma. Esse joules, gente, é uma medida mais comparativa mesmo. Ela não é um dado indicativo de muita coisa por si só. Por exemplo, essa arma 1 que eu fiz a cronografagem, fazendo o cálculo com os dados que ela me ofereceu,
ela tem 47,26 joules. Se eu chegar para você e falar esse número sozinho, você vai falar, certo, mas o que ele significa? A gente precisa ter o que? Base de comparação. Então, se eu pegar aqui, ó, minha arma, vou pegar uma outra arma que eu fiz a cronografagem antes dessa. Ela me ofereceu 29,22 joules. Então, eu sei que a arma 2, que tem quase 30 joules, ela vai ser 50% menos potente que a arma 1, que tem 47 joules. Então, já me dá uma medida de grandeza. Aí, se eu pegar, vamos pegar uma arma bem fraquinha aqui. Quer ver? Olha, que eu fiz aqui esses dias aqui, bem fraquinha. Aqui, ó, cadê ela aqui? Eu fiz ela aqui bonitinha. Vamos lá, aqui. Uma arma das mais fracas, calibre 5,5 que eu fiz aqui, que tem apenas 13,75 joules. Quando você compara com uma de 47, você sabe que a de 13 é bem fraquinha e a de 47 é bem forte. Então, gente, basicamente para isso que serve a cronografagem, para te dar uma ideia de como aquela arma se comporta em termos de velocidade de disparo, sabendo que velocidade de disparo é um grande componente da precisão da arma. Não é o único, é o grande. Pode ser que você pegue armas que tenham uma velocidade média legal, o spread muito baixo, o desvio padrão muito baixo e que ela não seja tão precisa quanto armas que têm esses dados maiores. Por quê? Porque influi outras coisas, influi o tipo de cano, influi o apoio da arma, influi o chumbo utilizado, influi um monte de coisa, mas basicamente funciona dessa forma. Então, regra geral, o que você precisa saber mesmo? Você tem um string de 10 disparos, você tem a velocidade média, você tem o spread, que é a diferença entre a maior e menor velocidade desse string, então quanto menor essa diferença, melhor. Você tem um desvio padrão, que é a diferença da velocidade média para cada um dos disparos do string, que também quanto melhor, maior. E no final você junta esses dados com o peso do chumbo e calcula os joules, que é a potência da sua arma, que é um valor para uso comparativo. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não é algo do outro mundo, não é uma ciência de foguetes para ser tão difícil de entender. Mas ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer tirar essa dúvida. Não é inscrito no canal, se inscreva, não perca a oportunidade. Aqui no canal sempre explicando tudo de forma clara sobre tiro de pressão. Deixe seu like, até a próxima.